Quem assina um dos pacotes de informação diária aqui da Rural Business sabe muito bem que o tema segurança alimentar anda na corda bamba nesse planetinha chamado Terra. E uma decisão, no mínimo equivocada do IBAMA, pode ferir gravemente a produção de alimentos de um dos principais players do mundo, o Brasil. Essa decisão pode gerar desabastecimento e elevar ainda mais o valor do seu alimento diário. Para você compreender essa história, antes de tudo é preciso conhecer um pouco de bioma e de produção de alimentos. Como você sabe, toda fazenda que produz grãos ou proteína animal está a céu aberto, ou seja, não tem telhado, não tem cobertura, proteção. E todos os dias a produção está sujeita a interferências climáticas, bastando para isso ter mais chuva ou mais sol que o necessário. Produzir alimento é uma operação de altíssimo risco. E se não bastasse os inúmeros problemas de gerenciar uma fábrica a céu aberto, que é uma fazenda, ainda existem as pragas e as enfermidades dos animais, onde ambas podem afetar a produção. Como você já deve ter visto por aí, notícias como estas estão circulando no Brasil. IBAMA barra autorizações de caça a javali e animais exóticos. Ação do IBAMA barra caça de javalis, triplicada durante o governo Bolsonaro. IBAMA barra autorizações de caça a javali e animais exóticos. Pois é, nós temos que ir ao começo de toda essa história. Pouca gente sabe, mas o javali não faz parte do nosso bioma. O javali é uma das espécies de porco selvagem mais abundantes no planeta. Está presente em todos os continentes, com exceção da Antártida. No Brasil, esse animal é conhecido por ser uma praga, principalmente em plantações e bolsões de mata nativa. Sua presença é caracterizada pela destruição da vegetação nativa e cultivada, bem como pelo impacto na vida de outras espécies, que, ao contrário, são do nosso bioma. Sim, segundo o próprio IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, há uma estimativa de que a introdução do javali no Brasil se deu pela chegada de exemplares ao Rio Grande do Sul via fronteira com o Uruguai e a Argentina. Hoje em dia, o animal pode ser encontrado em mais de 20 estados da federação. E vamos repetir, o javali não pertence ao nosso bioma, não é originário aqui do Brasil. E por não ter predadores naturais, encontrou aqui o cenário perfeito para a espécie proliferar livremente. E isso fez com que o javali se tornasse um gigantesco problema, sobretudo para pecuaristas e agricultores brasileiros. Por terem uma preferência a se alimentar de vegetais e frutas, os javalis simplesmente invadem as plantações, deixando um rastro de destruição pesada por onde passam. Em vários países do mundo, a caça ao javali não só é permitida, como também é incentivada, por ser vista como uma medida importante para garantir a segurança alimentar. No Brasil, a caça ao animal é legal, mas é regida por uma série de regras que, na prática, dificultam a sua execução. Mas agora, o IBAMA quer diminuir a caça para os chamados CACs, colecionador, atirador desportivo e caçador, que têm autorização de caçar javalis legalmente no país. Além de certificações liberadas pelo próprio IBAMA, essas pessoas precisam de autorização das polícias militar, civil, federal e ambiental dos seus respectivos estados. Pouca gente sabe que, infelizmente, a caça não pode ser feita em períodos de reprodução desses animais. Ou seja, é aquele famoso tapar o sol com a peneira, sabe? Diante de um problema extremamente grave. Mas tem mais. O CAC, que caça javalis para proteger a produção de alimentos, precisa fazer dentro de uma propriedade privada, mediante a autorização do proprietário. Além disso, aquele animal abatido tem de ser enterrado no local em que foi pego. Mas a questão é, o que pode acontecer caso a população de javalis não seja diminuída ou banida definitivamente? Muito simples, meu amigo. A produção de alimentos no Brasil será afetada. E você verá os preços dos alimentos nas gôndolas dos supermercados subir
ainda mais. O fato é que o IBAMA não quer novas pessoas habilitadas para combater essa praga, mesmo sabendo que milhares de filhotes de javalis nascem todos os dias aqui no Brasil. Agora você consegue enxergar o tamanho deste problema? Veja que estamos falando de uma praga predadora que transmite doenças para outros animais, como a peste suína e a febre aftosa, colocando em risco a produção de gado. Se essa decisão não for revista imediatamente, nos próximos anos, a produção de alimento aqui do Brasil pode ser violentamente afetada. É fato que o mundo vem evoluindo de maneira fenomenal há décadas, graças às pessoas razoáveis, né? Mas essa decisão não tem nada de razoável. Olhando apenas a pecuária de corte, o Brasil vem, por exemplo, diminuindo radicalmente os seus estoques de gado, a ponto de, em janeiro passado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acatar antigos alertas da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, afirmando que o rebanho brasileiro poderia estar abaixo de 190 milhões de cabeças. O USDA confirma que agora o estoque bovino do país seja de 194 milhões de cabeças e não mais essas 276 milhões que projetava em meados de 2022. E repetimos, hein? Na nossa avaliação aqui da Rural Business, este volume pode estar abaixo de 190 milhões de bovinos. O Brasil consegue produzir grãos de uma forma que poucos países conseguem. E diante do que acabamos de te contar, você acha que uma praga que nem faz parte do nosso bioma deve ser protegida, mesmo sabendo que ela tem a capacidade de, em breve, deixar ainda mais cara a comida que você e a sua família consomem?